Olá! Recentemente você deve ter ouvido alguma coisa sobre a pensão por morte para o menor sob guarda. Isso acontece porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito previsto já no Estatuto da Criança e do Adolescente do menor sob guarda à pensão por morte. Meu nome é Pedro Costa, sou advogado previdenciário aqui no interior de São Paulo e hoje vamos falar um pouquinho sobre a pensão por morte para o menor sob guarda. E o que é a pensão por morte? Na verdade, ela é um benefício devido pelo INSS para os dependentes do segurado. A pensão por morte nada mais é do que um benefício devido pelo INSS em decorrência do falecimento do segurado para os seus dependentes. Já a guarda é uma etapa de regularização nos processos de tutela e adoção, para regularizar a posse de fato do menor, exceto nos processos de adoção por estrangeiro, mas aí é uma outra situação. Considera-se menor sob guarda aquela criança ou adolescente que fica sob os cuidados de um terceiro. A guarda, como etapa processual, ela serve para regularizar a situação do guardião com o menor. Ela vai ser uma etapa processual que vai arrumar essa relação entre o menor e o adulto guardião daquela situação, daquela criança. Agora, existe uma situação de guarda de fato, onde o guardião ele não cuida da criança em uma etapa de um processo de tutela ou de um processo de adoção, mas ele de fato é responsável por aquela criança. Então, a guarda ela não tira o poder dos pais. Às vezes os pais estão vivos e estão distantes, mas aquele menor não está sob os cuidados dos pais, está sob o cuidado de um vizinho, de uma tia, de uma avó, de um avô. Essa pessoa, esse tio, prima, vizinho, avó, ele assume a função de guardião. Naquele momento ele é o responsável pela criança, ele que vai ter toda a responsabilidade com a educação, alimentação, saúde do menor. Os pais continuam tendo o poder familiar sobre o menor, mas no que não está sendo exercido, que naquele momento está sendo exercido por um pai do coração. Tanto os pais como o tutor ou o guardião têm responsabilidade sobre o menor. A diferença é que o tutor ele passa a ter essa responsabilidade formalizada e ele sim passa a exercer o poder familiar sobre o menor. Ela é uma situação já regularizada. Tanto o guardião quanto o tutor têm a responsabilidade sobre o menor. A diferença entre eles é que o tutor já tem essa responsabilidade formalizada e ele passa a exercer o poder familiar sobre o menor. Ou seja, na guarda ainda não há regularização do poder dos pais, do poder familiar. O tutor, na tutela, o tutor já tem esse poder familiar. E por fim, o adotante, que daí ele vai ter todo o poder. Equipara o menor adotado ao filho natural. Não existe mais distinção alguma. O menor ele passa a ser considerado filho do adotante de todas as maneiras, inclusive da mesma maneira privilegiada. Mas enfim, o menor sob guarda ele é equiparado a filho. A legislação previdenciária ela traz o rol de dependentes do segurado, ou seja, aquelas pessoas que vão ter direito à pensão por morte. O filho é um dos dependentes do segurado e, como filho, existe uma relação de dependência presumida, ou seja, não precisa comprovar a dependência econômica. Basta juntar a certidão de nascimento ou a certidão de adoção, comprovar que é filho do segurado e aí essa dependência já é presumida. Assim, para receber a pensão por morte, basta comprovar a situação de filho
e não necessariamente a situação de dependência econômica, o que não acontece com o menor sob guarda. Até 1996, 1997, havia esse entendimento de que o menor sob guarda também era dependente do segurado, mas houve uma mudança, o governo alterou essa legislação e aí o menor sob guarda saiu do rol de dependentes. Hoje é preciso comprovar essa dependência econômica do menor sob guarda ao segurado guardião daquele menor. Depois de 96, 97, no caso do menor sob guarda, a lei de benefícios, a lei previdenciária passou a ser omissa. Ela não tratava mais do menor sob guarda. E aí o INSS não reconhecia essa situação. Agora o que aconteceu é que o STF reconheceu, em respeito à Constituição e principalmente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a situação do menor sob guarda como dependente, mas não reconheceu da mesma maneira privilegiada. Lembra, para o filho basta comprovar a situação de filho, não há necessidade de comprovar a situação de dependência econômica. Já no caso do menor sob guarda, existe essa necessidade. Então ainda não existe o mesmo privilégio que o filho natural ou que o filho adotado, mas já existe esse reconhecimento. Certamente a nossa Constituição reconhece proteção, sobre o menor sob guarda. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele reconhece essa proteção de forma expressa, indiscutível. Agora, esse reconhecimento também deve ser feito pela legislação previdenciária, que ainda é omissa, ela ainda não trata sobre isso. Mas o que o STF veio a pacificar foi a reconhecer que a previsão da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser respeitada, deve ser reconhecida pela legislação previdenciária também. Essa discussão foi parar no STF porque a lei previdenciária, a lei de benefícios, ela não reconhecia o menor sob guarda. Agora esse reconhecimento deve ocorrer para todos os efeitos, inclusive para questões previdenciárias. Antes, a legislação previdenciária ela só previa a equiparação do enteado e do menor tutelado, sendo omissa com relação ao menor sob guarda. O STF encerra essa discussão reconhecendo o menor sob guarda como dependente do segurado e, consecutivamente, o seu direito à pensão por morte. Na verdade, o STF já haviam algumas decisões nesse sentido, reconhecendo netos que viviam sob a guarda de avós e que eram servidores públicos. Então, quando do falecimento desse avô que era servidor, a pensão foi decidido que a pensão ficaria para o seu neto, que vivia sob sua guarda. Agora, uma coisa importante, essa decisão do STF, ela foi definida depois da reforma da Previdência, porém de um pedido que foi feito antes da reforma da Previdência. O que isso significa? Que essa decisão do STF, ela não modula, ela não dispõe ainda sobre a reforma da Previdência. Por quê? A reforma da Previdência, ela tirou o menor sob guarda, expressamente, ela removeu o menor sob guarda do rol de dependentes. Então ela diz que o menor sob guarda não é dependente do segurado. Como o pedido foi feito antes da reforma da Previdência, mesmo a decisão tendo saído só agora, depois da reforma, ela não se manifesta, a decisão não aborda essa perda de direito ocorrida em decorrência da reforma da Previdência. Ou seja, com a reforma da Previdência, o governo preferiu resolver essa questão. Havia a dúvida por conta da omissão do menor sob guarda na legislação previdenciária. Existia a previsão na Constituição, existia a previsão expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a legislação previdenciária era omissa quanto ao menor sob guarda. Agora, depois da reforma da Previdência, o governo preferiu resolver essa questão
excluindo o menor sob guarda. Então, para não haver dúvida, vamos deixar claro aqui e tirar o menor sob guarda, tirar aquele filho do coração, tirar aquela criança que dependia de um avô ou de qualquer tipo de guardião, excluir ela da relação de dependência. E aí, se esse guardião vier a falecer, essa criança fica sem pensão. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não é omisso, ele traz uma proteção irrestrita à criança, a qualquer criança e adolescente. Ele reconhece que existem situações excepcionais que os interesses daquela criança devem ser defendidos da melhor maneira possível. Por isso que, diante dessas situações peculiares e do sistema protetivo criado através do Estatuto da Criança e do Adolescente, é que eu entendo que a guarda ela é muito mais uma situação de fato do que de direito. Independente do direito, independente do processo que está em andamento, seja um processo de adoção, enfim, independente disso tudo, a gente tem uma situação real, uma situação de fato, que aquela criança está sob os cuidados de um terceiro. E esse fato, ele deve ser reconhecido. Por mais que a lei seja omissa, ou por mais que agora, depois da reforma, a lei diga que o menor sob guarda não tem a proteção, a nossa Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele garante essa proteção irrestrita ao menor. Existe o fato, aquela criança ela está sobre a responsabilidade de um guardião. Se esse guardião morrer, como é que fica a situação daquela criança? Em muitos casos, ele não vai ter como voltar para o poder familiar, não existe tutor, ele não vai poder voltar para o pai ou para a mãe. Aquele guardião era a única pessoa que a criança tinha. Por isso que a proteção do Estatuto, do ECA ou da Constituição, ela é irrestrita. A lei previdenciária não pode falar o contrário. O STF reconheceu numa decisão onde havia uma omissão. Agora deverão ser feitos questionamentos contra a inconstitucionalidade da reforma da Previdência, garantindo proteção a esses menores, né, que vão precisar de uma pensão por morte depois da reforma da Previdência. De todas essas hipóteses que a gente conversou, a gente sempre estava falando de filhos do coração. Mas o caso mais comum, o que mais acaba aparecendo, é o caso de netos cuidados pelos avós. Então, seja pelo falecimento dos pais que não contribuíam para a Previdência, ou seja, por abandono dos pais, ou porque não conhece o pai, enfim, por diversas situações, o neto acaba sendo cuidado pelo avô ou pelos avós. De fato, netos não são dependentes dos avós, filhos são dependentes dos pais, ou seja, aquele neto ele é dependente do pai e da mãe, não do avô. Mas e quando não existe pai e mãe? E quando o neto acaba sob os cuidados do avô? O avô é o responsável, o avô ou a avó é o responsável por aquele menor. Como fica? É muito comum chegar caso aqui no escritório de netos que acabam sob os cuidados do avô, seja por uma situação cultural, por uma situação financeira, ou até mesmo por uma situação mais crítica, como de violência doméstica ou de abandono. Seja como for, por qualquer dessas razões, é muito comum que os netos acabem sob os cuidados do avô ou dos avós, até porque já existe uma relação de sangue, já existe uma relação de afeto, já existe uma relação de dependência e obrigação entre aquele menor e os seus avós. Isso é natural. Em decorrência disso, dessa situação natural, dessa obrigação moral do avô com o neto, é que muitos avós não entendem ser necessário regularizar essa situação. Eles entendem que pelo fato de ser avô ou avó, ele já tem o poder familiar sobre aquele menor. De fato tem, é nesse ponto que a realidade ela se distancia da lei, do processo.
o avô pode adotar o neto, mas isso é um processo, não é o que acaba acontecendo na realidade. Aqui, inegavelmente, a lei se distancia da realidade, do fato. Tá, mas como que fica o menor sob guarda nesse caso? Uma situação um tanto mais incomum, mas que de vez em quando aparece, é a do menor sob guarda numa relação homoafetiva. Hoje é mais comum que casais em uma relação homoafetiva resolvam ter filhos, adotar uma criança para completar, para tornar a sua família completa. Mas lembra que a gente tinha falado que a guarda ela é um processo, existe a guarda de fato, mas a guarda ela também é uma etapa num processo de adoção. Então, aquele casal numa relação homoafetiva começa um processo de adoção de um menor. Vamos imaginar que um dos membros, né, não trabalha ou não contribui para o INSS. Apenas o outro contribui para a Previdência. E no meio dessa etapa de adoção, enquanto está na etapa da guarda, ainda sem a tutela ou ainda sem ser filho, né, se regularizar essa situação de adoção, aquele contribuinte da Previdência Social, do INSS, ele vem a falecer. Como fica a criança nessa situação? Ele já estava exercendo um poder, ele já tinha uma situação de fato, muitas vezes, uma situação de afeto, de cuidado com aquela criança, com aquele menor. Em uma situação que, aliás, em casos que é comum essa criança estar numa situação já de abandono. Essa criança vai voltar para o abandono? Ela não vai ter a pensão? Ainda mais agora que a reforma da Previdência alterou profundamente o valor da pensão por morte. Se você exclui um dependente, diminui o valor da pensão. Então, mesmo que ainda exista um cônjuge, ele só vai receber o valor da cota familiar dele. O filho que ele vai ter que cuidar, que o cônjuge sobrevivente vai ter que criar, vai ficar sem acesso à pensão por morte. Ou seja, se numa relação homoafetiva, sem filhos, um cônjuge falece, o outro vai ter direito à pensão por morte, porque não pode haver discriminação em qualquer tipo de família. Por que então numa relação onde o casal está num processo de adoção e um deles vem a falecer no período da guarda, aquele menor não pode ter a proteção? Se é claro que o cônjuge de uma relação homoafetiva tem direito à pensão, o filho também tem o mesmo direito, é a mesma família, é o mesmo tipo de família, não há distinção, não pode haver discriminação entre qualquer tipo de família. Ocorre que o menor sob guarda, ele tem a chance de ficar sem a pensão, mesmo dentro de um processo de adoção, onde já foi manifestado a intenção de formar uma família, onde já houve o reconhecimento daquela criança, daquele adolescente como filho. Não foi concluído o processo, mas já foi manifestado o desejo, já foi manifestada a intenção de formar uma família. É comum que o segurado e o seu companheiro, sua companheira, construam uma relação de afeto com aquela criança. Afinal de contas, o processo de adoção é um processo longo. Além do afeto, os pais, os adotantes, assumem uma série de responsabilidades, assumem obrigações com a educação, com o vestuário, com a alimentação, com a saúde do menor. Mas mesmo assim, o INSS acaba que não reconhece o menor sob guarda e agora, depois da reforma da Previdência, o menor sob guarda está excluído do rol de dependentes. Então, como fica a situação do menor agora depois da decisão do STF? Como é que vai ficar? O que isso mudou? Basicamente, mudou em 2 pontos. Existem 2 formas.
Se for um caso antes da reforma da Previdência, o STF determinou que deve ser reconhecido de uma maneira não privilegiada. Se filho, não precisa comprovar dependência econômica, se adotado, se natural, se tutelado, se enteado. Se for menor sobre guarda, tem que comprovar a dependência econômica. Diferentemente, agora, depois da reforma, como a reforma da Previdência mudou isso e a decisão do STF, ela só dispõe sobre processos antes da reforma, depois da reforma, provavelmente o INSS, mesmo com a decisão do STF, não vai reconhecer e os pais, o menor sobre guarda, né, ele vai ter que entrar com um processo, com um pedido para essa guarda e o seu direito à pensão por morte ser reconhecido em juízo, através de um processo judicial. O que acaba sendo uma situação muito mais complicada, porque se aquele menor já estava desamparado, já estava vivendo sobre a guarda de um guardião, esse guardião vem a falecer, quem que vai cuidar desse menor? Quem que vai representar os interesses desse menor em um processo previdenciário, em um processo de concessão de pensão por morte? Ele já atravessava uma situação difícil, agora ele está atravessando um sofrimento ainda maior e vai ter que discutir isso em juízo, ou seja, vai sofrer por mais 1, 2, 3 anos, por um prazo indeterminado, enquanto esse processo durar. Essa realidade acaba sendo um tanto quanto cruel. Só para a gente ter uma ideia, no Brasil quase 8 milhões e meio de mulheres deixaram o mercado de trabalho desde do início da pandemia, do Covid-19. Para quem cria os filhos sozinha, esse retrocesso foi ainda mais profundo. O Brasil possui mais de 20 milhões de mães solteiras, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios do país. Das mães brasileiras, 31% são solteiras e 46% não trabalham. Segundo dados recentes de um relatório da ONG Gênero e Número e da Sempre Viva Organização Feminista, 50% das brasileiras passaram a cuidar de outra pessoa, não necessariamente de um menor, mas de outra pessoa durante a pandemia. Os números em decorrência, os números de mortos em decorrência da pandemia foram alarmantes. Agora estão estáveis, mas foram alarmantes. Imagina como isso subiu para pessoas em situação de vulnerabilidade. Mães solteiras que sustentavam a casa faleceram, guardiões faleceram. Então, muitos menores ficaram desprotegidos por conta da pandemia. Enfim, a decisão do STF, ela é um indicativo, mas ela não vai resolver um problema real. Esse menor que já estava numa situação delicada, que estava sendo cuidado por um guardião, ele ainda vai ter um sofrimento prolongado, porque ele vai ter que lutar para receber a pensão por morte. Vai depender de um segundo guardião, de uma outra pessoa, para representar os interesses dele num eventual processo judicial. E vai ter que esperar a conclusão desse processo judicial, já que, apesar da realidade fática, da realidade cruel que nós atravessamos nos últimos anos, depois da reforma da Previdência para cá, muito em decorrência da pandemia, a reforma da Previdência, expressamente, ela retirou o menor sobre guarda. Então, apesar da decisão do STF, essa discussão não está resolvida. Ela ainda vai se prolongar por mais alguns anos. Depois do que a gente conversou aqui, do que a gente tratou, e que provavelmente essa situação ainda vai durar mais alguns anos, escreve aqui no comentário o que você acha disso, da reforma da Previdência, da situação do menor sobre guarda, da decisão do STF. E também dá um curtir, dá aquele joinha. No mais, é isso. Deixa um comentário, dá um curtir, compartilha esse vídeo. E se você tiver mais dúvidas sobre Previdência, segue o canal aí e dá uma acompanhada no conteúdo que a gente vai colocando. Um abraço.